Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre o ser consciente. Então, gente, primeiro, né, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, que ainda não é inscrito. Lembra de colocar o gostei nesse legalzinho que tem embaixo do vídeo, tá? Compartilha com os amigos, com a família, com aquelas pessoas que vocês acham que podem se interessar pelo assunto que a gente vai abordar aqui hoje. E lembrar também de sempre estar acompanhando o nosso canal. Tem outros vídeos no canal, vocês podem estar indo e rever, tá? E eu estou aqui com o irmão Daniel. Olá, queridos irmãos. Mais uma vez quero agradecer a todos vocês que estão aí nos assistindo, participando desse movimento de esclarecimento, onde a espiritualidade procura ver as questões, as dúvidas de vocês sobre a luz da consciência maior. Quero agradecer, em primeiro lugar, nossa irmã Deise, que está fazendo parte desse trabalho hoje, nosso grandioso Uriel, e também ao médium irmão Carlos. Sem eles, tudo isso seria impossível. Então, esperamos fazer um bom trabalho e que sirva para o crescimento de todos. Então, irmão, hoje nós vamos falar sobre o ser consciente, entendendo a nossa mente. E eu trago uma pergunta para a gente começar. O que é a consciência humana? É o fluxo de pensamentos, percepções e cognições do espírito, vivências e aprendizados atuais? E a consciência humana, assim como todo o processo de desenvolvimento evolutivo do ser, ela já existe desde o princípio, de quando o ser, não é, como aquilo que já foi falado aqui, como mônada, que é a centelha do divino, ele já sai com todas essas capacidades de desenvolvimento em todo o sentido evolutivo universal. Então, experienciando em reinos diferentes, e vem até chegar o hominal, que aí ele adquire a responsabilidade total com sua consciência, ou seja, a consciência já saiu do coletivo para o ser individual. Ele já começa a ter, vamos dizer, aquele senso crítico, ele já começa a ter o livre-arbítrio como bandeira da sua evolução, por causa da necessidade de administrar sua própria vida, fazer suas próprias escolhas. Então ele vai desenvolvendo mais exatidão sobre o mundo, sobre ele, sobre tudo, né? Esse corpo também vai se aprimorando. Tudo se aprimora. Ele é um grande armazenador de energia, de informações como jamais visto até na atualidade, onde a tecnologia no campo da ciência humana tem desenvolvido tanto, não é? Mas mesmo assim ainda fica distante desse complexo da mente humana. Sim? Entendi. Irmão, é verdade que a consciência, enquanto a gente está encarnado, ela fica meio que limitada. Não temos a consciência plena devido a estar encarnado. E quando a gente está desencarnado, essa consciência ela fica mais abrangente, mais expansiva? E deveria ser assim. Quando o ser desencarna, ele deveria aproveitar, não é, livramento do processo, de toda a gaiola do peso, da atmosfera, do corpo físico, de toda essa atração energética, né, que o corpo físico promove. Era para ele se sentir mais livre e nesse campo mental vir uma sensação de sutileza maior, de movimento e de ação desse corpo. Mas a maior parte de vocês, quando desencarnam, desencarnam em transtornos, sabe, mentais difíceis. Aquelas coisas também do apego, seja as pessoas, seja as coisas materiais, seja os conceitos. Isso dificulta. Deveria ser. E também vai do grau de cada um, principalmente nessa coisa de deixando o peso desse passado se renovando, se dando oportunidade de viver o presente, acreditando sempre que pode ser melhor e fazer ser melhor a vida.
Então não se trata de questão de dimensão, de plano físico e plano espiritual. O que se trata é realmente do ser, do estado de consciência do ser, que ele pode estar encarnado com a consciência mais tranquila, mais equilibrada, da mesma forma como o desencarnado. Sim, porque o ser encarnado com a consciência mais tranquila, livre dessa pressão, desses apegos, mesmo quando ele dorme ou quando ele faz uma meditação, quando ele faz um silêncio, ele se desdobra, esse corpo mental ele expande e encolhe de acordo com a sua liberdade de entendimento e de ação à vida, seja encarnado ou desencarnado. Entendi. O cérebro é o filtro da consciência integral do espírito, servindo como um meio de transmissão dessa consciência para o mundo material, como se trouxesse, né, informação do espírito através dos sentidos? Sim. O cérebro é a parte mecânica, não é, que está ligado à mente. O cérebro não é a mente. A mente é como o software. Então, Uhum. há uma comunicação muito grande entre o corpo mental e o cérebro, tanto de ida como de vinda. Corpo mental e o corpo emocional que fica revestindo toda essa proteção no físico e o cérebro ficam interagindo, tanto que as emoções elas mexem muito com o organismo físico, não é? E o organismo físico também mexe muito com os outros corpos, tanto emocional e mental. E os sentidos que faz com que exista mesmo esta magia de produção de hormônios que faz com que o corpo seja uma realidade em todos os níveis. Tudo isso é manipulado pela esse complexo das endócrinas, né? O sistema de glândulas que produzem hormônios. Por isso que existe a vida física. E quem comanda esse sistema é a mente através dos sentidos. No consciente, acumulamos experiências e aprendizados atuais, né, dessa encarnação presente. E daí levamos essa informação para o subconsciente, para que a gente possa substituir talvez uma informação que a gente teve enquanto criança errada, talvez não errada, mas mitos, por exemplo, que a gente aprende enquanto criança, que a família fala para a gente, algumas crenças que conforme a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo com o meio, com a escola, com a sociedade. Então, a consciência seria a parte da nossa mente, onde a gente acumula os aprendizados atuais. Na realidade, quem manipula a vida do ser encarnado é o subconsciente. O consciente, ele não dá tempo de armazenar, é como se fosse um grande recipiente que absorve tudo aquilo, vai caindo ali e como já foi dito, que 97% das coisas que caem ali são lixo, que não vai te servir de nada. Ou seja, as preocupações, aquelas coisas, de ideias, de pensamentos infundados, sabe? Coisas que vocês olham, observam e aí já joga para dentro desse recipiente que é o consciente. E aí, quanto mais coisas ali, mais difícil de processamento. Por isso ele vai ter uma velocidade bem maior que vem a provocar a ansiedade e o estresse. Então, dentro desse recipiente tem uma seleção que você pode fazer de forma natural. Através da meditação do silêncio interior, você consegue acalmar esse corpo consciente, passa por um processo de esvaziamento desses lixos, sabe? E aí fica mais fácil, porque entre esse corpo consciente e o subconsciente é um filtro, é aquela parte da lógica. Quando você tem domínio sobre isso, sobre as emoções, ele vai fazer com que esse senso crítico esteja mais tranquilo. Ele vai poder fazer a seleção daquilo que está no consciente e levar para o subconsciente para um confronto dentro de um processo harmônico. Quando a pessoa não está, esse confronto é bruto, é violento e muitas vezes as ideias que você quer mudar lá dentro do seu subconsciente, como são valores, né, conceitos que imprimiram ali em você, em Deus, no momento que você foi concebido no ventre da mãe. Você quer mudar lá dentro, seja qual for, medo, por exemplo.
Você quer mudar, tirar esse paradigma ali de dentro, mas você não consegue, porque esse campo de cima, o consciente está numa velocidade muito grande, e aí ele vem nessa divisão onde o senso crítico perde aquela coisa de medir as consequências de tudo, ser ponderável, aberto à renovação. Você perde isso. Então fica difícil você ir lá e mudar. Eu quero acabar com o medo dentro de mim, mas o meu campo mental, a parte de cima, o consciente, está cheio de coisas. Eu não vou conseguir. Por mais que saiba, mas a gente não consegue fazer a transformação porque está tão carregado, né? Tem pessoas que dizem assim, olha, fica dizendo, eu não tenho medo, não tenho medo. É pior, querendo fazer uma afirmativa que é irreal, porque esse conceito do medo é armazenado no seu subconsciente. E aí não tem como você ir lá e, olha, vamos acabar com esse medo. Não tem como. Não é simples assim, né? Não, deveria ser se você tem essa busca do equilíbrio ali, um domínio sobre o corpo consciente, onde você descarta aquilo que não interessa, se livra das preocupações, pensamentos do passado ou a projeção do futuro que não tem sentido. Entendi. Então, irmão, conforme você já falou aí, os 5 sentidos que a gente tem, né, na matéria, eles então estão mais ligados ao consciente, né? E vamos colocar isso aí dentro de uma questão. Não é na matéria, ele está no esse corpo mental, Sim, sim. situado mais ou menos aí no seu Certo. frontal. E esses pontos, como uns ponteirinhos, Uhum. que eles são regulados. Por exemplo, agora a Covid que ela faz você perder o apetite, Sim, perder o olfato. Esses ponteirinhos que desregulam, sim? entendi. Então o corpo mental já não está identificando aquilo por causa de uma lesão que está no cérebro. Que o vírus da Covid ele vai direto no cérebro e vai lesionar aquilo. Então, por mais informação que o campo mental coloca lá, ele não consegue uma sintonia perfeita. Entendi. Então, o subconsciente, ele seria a soma, né, como você falou, de todas as informações que a gente teve desde a gestação, né, desde a concepção, na verdade. Essas informações que a gente guarda no subconsciente determina hábitos nossos nessa atual, né, encarnação, como ações mais automáticas nossas. Ou essas ações vêm desde outras existências nossas? E de outras existências estão acumulados no inconsciente. Estão acumulados, está tudo arquivado, bem arquivado lá dentro, você não perde, é seu, né, que é conhecimento, você jamais perde. Você pode não ter acesso por causa do seu desequilíbrio, do seu desvio de consciência, e você não tem condição de ter acesso. E esse acesso, ele também vem com o passar do tempo e a necessidade para dar essa guinada no processo de evolução. Mas está tudo lá. E aí o subconsciente é tudo aquilo que você guardou nesta encarnação. Muitos, quando desencarnam, já fazem esse processo, já vai desligando tudo isso, porque já é passado, não é bom. E aí vai deixando, vamos dizer assim, todos esses conceitos que estão lá dentro, eles já vão ou ser arquivados ou ser inutilizados. E aí quando você vem numa próxima encarnação, ele vem vazio. Tanto que a criança não precisa voltar à escola, não precisa aprender a andar, precisa aprender a falar. Tudo isso são novas informações que ele está recebendo. Porque senão ele ficaria todo preso no passado. Se esse banco de dados do subconsciente já vivesse formatado, não teria evolução. Verdade. Não é? Então, influencia sim, né, na forma como a gente, não digo caráter, mas no nosso jeito de ser, aquilo que a gente vem escutando desde quando a gente está na barriga da mãe e quando a gente cresce. As crianças, às vezes a gente tem certas palavras, certas atitudes com as crianças. Isso tudo pode refletir durante a vida adulta, em outras formas de agir. E se você pegar uma criança recém-nascida e for falando para ela, olha, você, para se defender, você tem que morder a orelha das pessoas. Quando qualquer coisa que não agradar ele, ele vai na orelha das pessoas e quer morder, como uma defesa que virou verdade dentro dele.
Então, quando você coloca essas informações, por isso que a família, todos os que estão envolvidos no processo dessa encarnação, desse recém-encarnado, precisa ter muito cuidado e ter valores para passar para esse feto, porque assim, sofre grandes influências desse meio, caráter mesmo, é produzido. Porque a pessoa nasce aqui, vamos dizer, no Brasil. Aqui tem costumes diferentes de quem nasce em países da Europa. Então aqui tem coisas que pode fazer que não é errado, e lá, se fizer, é errado, e vice-versa. Entendi. Eu encontrei alguns pontos que, se você puder dizer para mim se realmente está no subconsciente. Ele representa ou contém os movimentos instintivos? Os movimentos instintivos também fazem parte desse contexto encarnatório, porque senão você não sobrevive. Seja os estímulos emocionais, os estímulos dos prazeres, até mesmo do sexo, da alimentação, de tudo isso. São os instintos que fazem você dar vida ao corpo físico. Então, eles, embora estejam lá dentro do seu inconsciente, essa parcela de necessidade de manejar todo o processo encarnatório vem lá e já formata o seu subconsciente com essas informações. Até nos animais. Um animalzinho, quando acaba de nascer, ele vai direto procurar a mama da mãe. E assim é o filho também, ele quer buscar instintivamente sobreviver. E já entra também no outro tópico, que seria onde a gente reserva esses impulsos da gente automático, né? De ver alguém passar e cair, a gente ter aquela atitude de ir para poder pegar a pessoa que caiu, um exemplo. Mas são os instintos aprimorados, porque os instintos mais animalescos cuidam da sobrevivência dele. E depois, quando ele vai aprimorando, vai entendendo que precisa também cuidar do outro. Aí quando o indivíduo cai, ele vai lá. Tem animal que abate o outro, e tem um animal que protege o outro, tem animal que faz. O porão da individualidade, acredito que não, né? Ficaria então no inconsciente. O porão seria o inconsciente, onde estão arquivadas todas as informações. O hábito e o automatismo mora também no subconsciente? Sim, é isso que nós falamos, não é? Muitas coisas também são dos instintos, Entendi. não é? Esse movimento frenético de caminhar, de articular a boca, de articular o corpo, também é a parte instintiva que já vem do corpo do animal e de outros reinos também. E aí, quando chega aqui, ele vai só instalar aquilo que é necessário de acordo com o lugar, o povo que vai receber ele, com seus costumes. Porque tem lugar que as pessoas comem coisas que você jamais comeria. Então ele Verdade. vai se adaptar àquilo. Aí vem as coisas dos instintos para o subconsciente, as informações, e ali ele vai recebendo as informações da atualidade dentro do propósito da sua reencarnação, e ele vai formatando de acordo com aquilo do passado, com o que é hoje. Entendi. Se a gente sofre algum tipo de trauma enquanto criança e a gente cresce e meio que a gente esquece. Não lembramos, mas isso causou um trauma que talvez bloqueou algo dentro da gente, mas a gente não lembra. E aí na vida adulta a gente está sofrendo por algo ou está passando por alguma dificuldade. Pode ter sido desse trauma, de algum tipo de violência que a gente sofreu. Eu digo violência, né, porque a gente tem vários tipos, né, de violência. Ficaria então esse trauma guardado no subconsciente? Tanto que tem algumas terapias, né, que leva você a ter acesso com mais facilidade a esse corpo, essa parte da mente que é o subconsciente. Você conscientemente pode dizer assim: eu não faço isso, eu não quero aquilo. Eu não tenho nada que marcou a minha infância, que marcou uma situação. Mas aí quando você se permite, relaxa, vai entrar até num transe hipnótico, começa a ter acesso lá dentro e você vai ver, olha, ali quando eu tinha 5 anos, 2 anos, e quando as terapias vai mais além, acessa também o inconsciente, não é, de Entendi. outras encarnações passadas. Então, é normal. Quando você tenha qualquer dificuldade na vida,
procura um profissional na área, ou até mesmo aqui vem fazer sua terapia com a espiritualidade, vai ser promovido esse acesso ao seu subconsciente com maior facilidade. Entendi. Então, irmão, vou te agradecer, né, por esses esclarecimentos que com certeza ajuda a gente a lidar com vários conflitos no dia a dia. E dizer também ao pessoal que vai ter um outro vídeo de sequência, tá? Para a gente estar terminando esses assuntos sobre o ser consciente e também vamos entrar um pouquinho em outras partes que a gente não entrou agora, né? Do inconsciente e da supraconsciência, mas aí em outro vídeo. Que bom. É sempre bom estar falando isso, expondo as nossas ideias e dizer que ninguém tem a verdade absoluta a não ser Deus, nosso Pai. Estamos aqui buscando aprender, passar para vocês aquilo que nós conhecemos e entendemos como parte dessa verdade, principalmente quando se fala desta visão espiritual nesse nível de consciência e a manifestação no corpo físico no processo encarnal. É muito difícil para vocês, às vezes, fazer essas ligações, não é? Então, é tudo bem simples e natural. Vamos viver o espiritual? Sim, mesmo você estando vivendo no corpo carnal. E você não deixou de ser um espírito. Você deixa de ser, por momentos, um ser carnal, mas não deixa de ser um ser espiritual nunca. Obrigado a vocês, obrigado, querido irmão Uriel, nossa irmã Deise, irmão Carlos, e a todos vocês que estão conosco nesse trabalho. Fiquem em paz, em nome de Deus. Não vamos esquecer, gente, de clicar aí no joinha, tá? Curtir o nosso vídeo se vocês gostaram e lembrar de compartilhar também para as pessoas que vocês acham, né, que pode se interessar. Obrigada.